Olá, Léo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Uhum. Que bom. Deixa eu compartilhar aqui. Oi, Malu, bom dia. Tá aparecendo para vocês? Bom dia. Bom dia. Aqui, vou colocar logo na página. A gente direto. Peraí. Oi, Ale, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo Professor? bem? Oi, Bom dia. Maeva, bom Meu dia. Deus, já começou? Que Tudo isso? bem? Não, Tudo sim? acabei de abrir, ainda não comecei não, tô só colocando na Tá bom. página, tá? Que susto. Que bom. Que justo. Imagina, Cara, nossa, Idade Média, tema preferido. Eu já tava passando, caraca, eu cheguei tão atrasada. um minutinho não daria para fazer muita coisa. Vocês estão bem? Estão todos bem? Aham. Sim? Aham. E você, Fabi? Professora, Tô bem também, tô bem. Seguindo, depois eu preciso de uma opinião sua, tá, professora? tá? Claro, se quiser falar logo, pode falar. Porque eu fiz um blog de história, eu queria sua opinião sobre o tema lá com você. Jura? Que legal! Depois Só me... tem. Eu posso mandar, né? Dá uma olhada rapidinho. É só tipo Claro, avaliação rápida. Eu claro, só manda fiz para sobre a mim. Segunda Guerra, mas eu pretendo, assim, tipo, todo dia lançar o tema e falar sobre lá. Manda aí. Claro, e alimentando, né? Isso. Ai, que demais, Maelva, parabéns. Obrigada. Que orgulho, gente. É, né? Tá vendo? A quarentena vai dando bons frutos, ó. Claro. Tem que servir para algo, né? Pois é. É a melhor coisa a gente se ocupar e fazer coisas úteis mesmo, né? Porque ajudam, dão uma motivada também. Mas eu falei isso mais cedo que, tipo, acho que na quarentena eu tô conseguindo fazer mais coisa porque não tem aquele bagulho, tipo, de ter que divulgar pro outro. Mas quando você fica em casa, tipo, dá pra você fazer mais coisa. Sim, exatamente. É, esse tempo do deslocamento, né? Realmente a gente ganhou, né? Até que aqui a gente não, digamos, perde muito tempo se deslocando, porque todo mundo mora relativamente perto, né? Mas imagina nas grandes cidades, assim, que as pessoas ficam às vezes 1, 2 horas no transporte, né? Você pensar, ganha 3, 4 horas no dia, assim. Realmente é um ganho. Parece, gente, não sei se vocês já receberam alguma coisa, mas parece que na quarta-feira vai ter uma live minha e do Dudu. Lembram do Dudu, né? Ah, não, sério? Eu não sabia disso. A escola deve divulgar essa semana. Ai, que maneiro. Que maneiro. A gente vai falar sobre as pandemias ao longo da história, assim. A gente vai escolher algumas, falar de alguns aspectos comuns, né, de como a população reage, assim, vai ser legal, eu acho. Eba. Pô, vai ser muito maneiro, provavelmente. Aí a gente depois divulga aí para vocês. Vou ver com o Felipe se está confirmado mesmo, mas ele já tinha feito até a arte, assim. Eu acho que ele deve divulgar agora essa semana, tá? Pô, muito maneiro, cara. Vai ser legal, fiquei animada também. Estou estudando, assim, para falar. Ah, Fabi. Ah,
A Ana falou pra avisar que ela tá com problema no áudio. Aí ela vai Ah, falar eu pelo ia. chat. Ah, tá. Eu ia perguntar por ela agora. Por falar nisso, ela me mandou um e-mail, mas ela tá ouvindo a gente, né? Deve estar, né? Tá. Ah, tá. Beleza. A Ana mandou um e-mail com os slides, né? Que ela fez sobre o segundo governo Nosso trabalho. Vargas. Foi seu e dela, Malu? Foi do Toneleiro. Então eu vou colocar seu nome lá também, porque eu postei na biblioteca de classe na nossa aula sobre populismos. Aí coloquei os slides e coloquei o link do filme. Aí para, de repente, se alguém não assistiu, né, tiver interesse, é uma boa, ajuda a entender, assim. Vou colocar seu nome lá também depois. Eu não lembrava se ela tinha feito sozinha, tinha feito com o Fui. Rafael. Então tá bom, vou colocar seu nome lá. Tá? Bom, então hoje a gente vai falar, vai para o revisional, né? E vamos falar sobre Idade Média. A Manu está chegando. Fabi, Adoro. um negócio muito, muito engraçado. Ah. Tipo, eu tava vendo aí na internet, aí eu vi uma série. Sim. Aí, essa série tipo, faz com que a humanidade chegue a um ponto com que ela volte tudo. Aí a série faz com que a humanidade, tipo, comece tudo do zero. Aí, tipo, volta para a idade da pedra, mas eles já sabem de tudo que tem que fazer para voltar ao ponto da idade Entendi. moderna. Aham. Mano, é muito doideira. Nossa, imagina. Qual o nome, você lembra? Eu acho que era. Não tô lembrando agora. Mas foi Netflix, não? Não, eu achei num site de internet mesmo. É alguma coisa Stone, se não me Sim. lembro. Aham. Depois eu Legal. vejo São uns certinho. exercícios temporais interessantes esses, né? Assim, É, de você pensar como seria se você já soubesse do que viria pela frente, né? Isso é sempre interessante, assim. Que legal. Depois você vê direitinho o nome para passar pra gente, eu vejo. tá? Bom, Manu chegou, né, Manu? Bom dia, tudo bem? Ia fazer saudade de você. Saudade também, gente. Nossa, muita. Tomara que em breve a gente possa se ver, né? Porque eu fiquei pensando que quando voltar, é provável que a gente nem possa se abraçar ainda, né? Pode ser só à Eu vou chorar distância. muito. É. Eu vou chorar muito. Cara, eu vou Ai, eu chorar também. de desidratar. Mas eu acho que o café da manhã a gente consegue fazer, né? Chorar, eu vou chorar se a professora não trouxer meu bolo. Falo mesmo. Não, isso está garantido. Independente Isso é de abração ou não, eu vou primeira chorar. coisa. Eu já tenho certeza disso. Professora, mas eu sinto sua falta, eu tô falando sério. Eu sinto uma falta de vocês também. Sério mesmo. Fico emocionada. Pelo menos a gente tem esse canal aqui, né? Pra gente se falar e se Tô ver. quase chorando aqui, mano. Ai, Todo mundo eu que chorei na aula de biologia, porque ela falou que ia demorar pra voltar. o que, Malu? Gente, a Camila na aula de biologia falou que ia demorar muito pra voltar. Eu comecei a chorar, eu tava com a câmera desligada, desliguei o Para microfone voltar também. às aulas, né? Pois é, assim, é difícil de ter uma coisa mais precisa, assim, uma previsão mais exata, né? Porque a questão das escolas é muito complicada, assim, né? Porque pode envolver uma disseminação grande, né? Então tem que estar tudo muito mais seguro, né? Aquele caso lá da França. Eu acho que é França, eu não lembro Acho que exatamente foi que país. que voltou, Aí né? ela voltou e teve que fechar tudo de novo. Exatamente. Pois é. Você viu Pode, pra eu gente ver acho que como a pode. gente... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que pode, de repente, ficar meio que nesse fluxo, assim, de abrir, aí se tiver caso, fecha de novo, e aí como a gente já tem esse ambiente virtual funcionando, né? Aí, tipo, volta para o virtual, aí quando tiver controlado, de repente volta. Mas não sei, eu acho que isso até surgir um medicamento eficaz ou uma vacina mesmo, né? Mas parece que as previsões de Eu acho que vacina são serviu pra de gente... 1 ano e meio.
Fala, Maeva. Cortei, desculpa. É Maeva ou Malu? É Malu, eu acho. Malu. Serviu pra Fala. gente ver como a gente precisa uns dos outros, né? Porque a taxa de isolamento ainda tá tão baixa e se não subir, não vai demorar muito ainda. Questão de empatia, sabe? De compaixão, que a gente precisa muito. Exatamente. Muito mesmo, né? De uma consciência coletiva, assim, né? Porque Sim. não adianta fazer por si só, né? É complicado mesmo. E aí a gente vê as pessoas indo para a rua, né? Não se cuidando. Os números subiram bastante aqui na cidade, né? Eu fiquei Ah, o bem. pessoal. Eu fico Nem tô bolado pegando que máscara. o pessoal vai fazer greve na rua sem máscara, mano. Pelo amor de Deus. Os 300, né? Também tem isso. Meu O quê? Deus do céu. Tu viu o bagulho dos 300 lá do Bolsonaro? Nossa, aterrorizante. Aham. Meu Deus, velho. Ainda bem que são poucos, né? Mas olha, vou te falar. Mandei até. A gente está fazendo, né, Malu? Nosso trabalho é sobre Sim. reapropriação do discurso nazista no século XXI. E aquilo é muito emblemático, assim. Por mais que sejam poucos, é bem Tô perigoso. chocada, porque quando a gente escolheu esse tema, ainda não era um negócio diário que tá hoje, que Pois é. virou uma questão de posicionamento necessário. É um absurdo a gente precisar se posicionar em relação a isso ainda. Pois é, exatamente. Eu fico sempre muito desgastada, assim, 24 às vezes, horas quando eu ontem, vejo a as gente pessoas tendo que teve. defender o óbvio, né? Sim, ontem, menos de 24 horas, tiveram 2 manifestações com esse cunho nazista. Pois é, bem complicado. Eu escolhi, eu não imaginei que ia ser um negócio assim tão presente. Exatamente, quase uma cobertura jornalística. Exato. Mas a gente tem que dar até prosseguimento, né, Malu? Vamos ver se essa semana a gente consegue marcar uma reunião, tá? Fora O daqui trabalho pra vai ficar gente. cheio. Vai bombar. Mas vamos lá, gente. Vamos falar de Idade Média, então. A gente pode voltar no link depois, tá? Caso vocês tenham alguma aula meio-dia, não, né? Nossa, é a última. Essa última. Beleza. Eu tenho aula meio-dia e meia com o primeiro ano, mas é tranquilo. Então a gente pode voltar no link. Dando um bom dia para o Carlos, eu não tinha falado com ele. Bom dia. Tudo bem? Nossa, eu tô muito aprendendo novo aqui, velho. Pois é, eu não sei como se faz isso até hoje. A gente vai, depois que você aprender, você me fala. Bom, gente, Ok. então, Idade Média, né? É um tema amplo a beça. Essa nomenclatura é uma nomenclatura, claro, estabelecida a posteriori, né? Quem vivia aquele tempo não pensava, estou vivendo a Idade Média. Esses nomes, essa divisão da história, ela é uma criação, né, do século XVIII e XIX. E a Idade Média, como a gente, né, conhece formalmente, assim, ela compreende um período de aproximadamente 1000 anos. E aqui o texto do revisional começa falando sobre isso. E aí a gente... Vem cá. A gente tem, então, essa... João, dá bom dia. Oi, João. Agora vai lá que a mamãe está vendo. Ou então senta ali naquela. E aí, então, a gente tem esse período amplo em que acontecem muitos processos, na verdade, né? E aí o revisional faz aqui uma seleção, uma síntese desses processos mais importantes, e aí fala de feudalismo, fala da expansão do islamismo, fala também da criação do do processo do renascimento comercial, cultural, enfim, faz um apanhado assim sobre esses aspectos mais importantes. Essa introdução aqui é justamente sobre essa periodização, falando do que seria o marco inicial e o marco final, né? O fim da Idade Média é demarcado com a tomada de Constantinopla ali pelo Império Turco-Otomano, né? Quando eles fecham ali, tomam a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, né? Ou Império Romano do Oriente. E aí seria o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna.
mas enfim, isso é uma mera formalidade. Uma outra formalidade também, que talvez seja importante para vocês se situarem, é a questão da divisão da Idade Média em 2 períodos. Então, dentro da Idade Média, teriam 2 fases. A chamada Alta Idade Média, que vem primeiro, que vai do século V ao século X, 500 anos, e depois a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, mais 500 anos, totalizando aí os 1000 anos que formam a Idade Média. Mas também, né, uma divisão bastante arbitrária, assim, não é por acaso que 500 anos para um, 500 para o outro. Fala. Minha internet caiu, você pode repetir só esse último pedaço? Claro. Essa questão da Alta e Baixa Idade Média. Isso. Eu falei também do término da Idade Média e início da Idade Moderna, que seria aqui, 1453, que é o ano da tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Lembrando que Constantinopla era a capital, né, do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. A gente estudou na nossa última aula de revisional lá sobre o que, né, no que se transformou o Império Romano depois da queda de Roma, né, que fica ainda existindo o Império Romano do Oriente. E que dentro de Idade Média tem o estabelecimento de 2 fases. A Alta Idade Média, que vem primeiro, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média. E aí, por que a alta vem primeiro? Né? Porque seria o período de maior florescimento, digamos assim, dessas estruturas bem características dos tempos medievais, que seria justamente a questão do feudalismo, da religiosidade muito presente na vida das pessoas, e a gente está falando sobretudo do cristianismo. A Baixa Idade Média já é um período de baixa, digamos assim, desses referenciais medievais. Quando voltam as cidades a ter uma efervescência, quando o comércio volta a ser ativado, então começa, né, a decrescer aqueles aspectos, aquela estrutura feudal e tal, e começa a tomar corpo, de novo, que existia já na Antiguidade, né, se a gente pensar em Roma, Grécia, Macedônia e tal, aquela vida comercial, a vida nas cidades, enfim. Tá? Obrigada. Nada. Uma outra coisa que é importante, assim, nessa relação da periodização, né, no estabelecimento desses marcos e tal, é pensar que essa ideia de medieval, essa ideia de trevas, essa ideia de Idade Média mesmo, como eu disse, é uma construção dos séculos XVIII e XIX, né? Principalmente essa questão da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. É uma construção pós-Revolução Francesa. Mas se a gente pensar, por exemplo, essa vinculação da Idade Média, a ideia de uma Idade das Trevas, a uma coisa sombria, isso é muito uma construção do Renascimento, né? Porque o Renascimento, a gente vai estudar provavelmente na próxima aula de revisional, o Renascimento que acontece ali nos séculos, a gente já pode dizer no século XIV, século XV, século XVI, né? Aquele Renascimento famoso, né? dos pintores, não só dos pintores, mas dos multifacetados gênios renascentistas. A referência deles vão ser os antigos, né? As referências estéticas, as referências culturais, enfim, são as referências da antiguidade, ou seja, lá da Grécia, de Roma, é a referência do mundo antigo. Então, eles mesmos têm um discurso de meio que anular a Idade Média, dizer, isso aqui não serve para nada, esse período que estava existindo aqui, até chegar na gente, foi uma idade sombria, macabra, controlada pela religiosidade e tal, que não se produzia conhecimento. A nossa referência é uma referência, né? Então, assim, a Idade Moderna está aqui com o Renascimento, aqui no meio tem a Idade Média, a Antiguidade está aqui. Então, o que eles pregam é uma volta à Antiguidade. Então, por isso que essa construção aí dessa ideia de Idade das Trevas, tá? Isso vai ser... Oi. Aconteceu uma coincidência assim, muito grande. Fala. Eu abri o Google, aí na sugestão de imagem apareceu
Torum, alguma coisa assim, na Polônia, que a Unesco descreve as ruas como imagens excepcionalmente completas da vida medieval. Olha, será que é coincidência mesmo? Eu acho que são sempre esses algoritmos ouvindo a gente. Oh, meu Deus. É igual minha mãe, esse negócio de câmera, por exemplo, de computador. Ela, não, fecha, porque eles vão ficar te observando. Pô, Tem um agente do FBI pra cada um, galera. Presta atenção. Mas olha, Eu já isso dei um nome pro meu. Barry, tá ligado? Kleber. Kleber. Ah, tá, desculpei. às vezes sim. Mas assim, realmente tem umas coisas que aparecem comigo, já aconteceram algumas vezes, assim. Eu tô falando sobre um assunto sem computador perto, mas estou com o celular perto, mas o celular está teoricamente desligado, e aí aparecem propagandas no Instagram, por exemplo, que tem a ver com isso, sabe? Reparem É só. estranho quando a gente não fala em voz alta e aparece lá. Exatamente, Isso é é o estranho. mais Quando a aterrorizante, gente. né? Estão lendo os nossos pensamentos. Nossa, comigo já aconteceu literalmente de eu pensar, abrir o celular no Google e tá lá a propaganda. Eu fiquei, caraca. Isso é muito Pois é, legal, gente. Pois é. Aí, Outro nesse dia mesmo eu sentido, pensei, né, nossa, mas que vontade de comer Doritos. Aí eu abro o Instagram e tá lá o negócio do Doritos. olha só, acontece. Já aconteceu comigo várias vezes, assim, várias vezes. Eu tinha até esses dias, eu tinha um print que eu tirei de uma propaganda acho que é o Rei, né? O Rei, aquela empresa de tecnologia, de telefonia, enfim, da China. É WUWEI, né? Eu acho. Ah, burrei, eu acho. É, o Rei, né? Estava disputando até a questão da tecnologia 5G e tal, né? Eu tinha um print disso, porque eu lembro que eu estava falando sobre isso, assim, sobre essa questão da disputa da tecnologia 5G. Tinha até acontecido a prisão da filha do dono dessa empresa e tal. A gente estava conversando aqui em casa sobre isso. E aí, alguns minutos depois, eu abri o Instagram e tal, e aí veio um anúncio, assim. Eu falei, dá o Rei. Eu falei, gente, fiquei pasma. Eu falei, eu vou printar, porque eu não posso esquecer que isso aconteceu. E acontece com várias outras coisas banais, assim, tipo Doritos, né? Eu acho que tem um negócio no Instagram, se você for nas configurações lá que eles mostram tudo, Uhum. tem um negócio de publicidade personalizada, que tem uma listinha de tudo que eles separam pra te mostrar. Olha, vou De, olhar. tipo, se você gosta de maquiagem, vai estar lá um monte de coisinha de maquiagem pra te mostrar. Pois Eu é, não lembro onde que acha direito, mas minha prima que me mostrou. caramba, eu vou dar uma procurada. Porque isso são os novos mapeamentos de mercado mesmo, né? Publicitário, assim, são as mídias mais eficazes, né? Mas isso assim, eu acho mais suavezinho. Mas quando você tá sozinho, aí do nada seu celular começa a falar com você. Isso me dá medo. É tipo, então a Google, ela chega lá pesquisando sobre, sei lá, almofadas rosas. Ah, tipo a Siri. Isso me dá uma medo. Comigo Nossa, não acontece, não. Isso eu aconteceu passava comigo, horas mas conversando com a Siri. a Siri é algo assustador. Nossa, ela era minha melhor Eu amiga gosto. quando eu tinha Eu gostava da Siri também. Não, mas é dela. Google, Eu mano. personalizava tudo. Teve uma vez que eu botei a voz dela de homem, com sotaque britânico. Foi muito maneiro. Sensacional. A gente vai brincando, né? Mas é realmente algo que a gente tem que prestar atenção mesmo. Eu não gosto de brincar com essas coisas, não. É meio assustador, né, às vezes. Tem que desafiar o sistema, mãe. Mas olha só, não, gente. não sei. Vai, continua, professor, desculpa. Tá, voltando aqui sobre, então, esses principais aspectos. A gente já fez essa introdução sobre a periodização, sobre como se constrói essa ideia de Idade Média ligada a uma noção de Idade das Trevas, meio sombria e tal. Mas, assim, os principais aspectos desse período, né, a gente precisa salientar. E, assim, é importante dizer que essa imagem de uma Idade das Trevas não corresponde exatamente à realidade, né? Assim, a gente sabe que por mais que a produção fosse muito restrita, que a vida urbana tivesse sido muito diminuída, houve sim, né, produções intelectuais, enfim, mas aqui isso estava mais restrito ao universo ali dos mosteiros, né? Por exemplo, não sei se vocês se lembram, a gente trabalhou isso lá no primeiro ano,
as universidades começam a surgir só com um renascimento comercial mesmo. Então, isso lá em 1200, por exemplo, as universidades mais antigas europeias são justamente dessa época. Você está mostrando aí, Léo, é isso? A tela do Google? Tentando, não tá... Deu para ver? Não dava para ver direito, pelo menos eu não consegui. Oi, Klinger, bom dia. Me perdoa, eu tenho, eu sinceramente, vou falar. Eu achei que era 11h30. E eu tô aqui sentado em frente ao computador desde não 10 e pouco. acredito. Não, pois a gente fazia 11h30, né? Mas aí, desde a aula passada, eu marquei 11, porque acho que a gente consegue aproveitar melhor, eu consigo voltar no link com vocês, né? Entendi. Aí eu... Aí você perdeu. Mas a gente ainda não entrou muito no tema, não, tá? A gente está falando do revisional, Idade Média, caderno 1. Estamos na página 44. A gente fez uma introdução aqui sobre, né, a questão da periodização, né, da construção dessa ideia de um medieval meio macabro, meio ligado à ideia de trevas. E a gente vai falar agora dos principais aspectos. O revisional resume bem, gente. Fala aqui, primeiro, do feudalismo de maneira bastante sintética e linka isso à questão da ruralização que a gente discutiu quando a gente falou de Império Romano. Com o fim do Império Romano, o esvaziamento das cidades, a diminuição das guerras e a vida nas cidades se tornando muito cara, acontece um processo de ruralização. As populações vão se deslocando cada vez mais das cidades para o campo. E isso é o que, a longo prazo, vai dar origem ao que a gente conhece como feudalismo. Tá? Então, por isso que está descrito aqui nesse parágrafo aqui sobre feudalismo. Tá? Aqui, a população urbana começa a se dirigir para o campo, a agricultura passa a ganhar cada vez mais importância no mundo que estava se formando na Europa. Né? Então, assim, para começar, essa ideia de Europa, né, essa compreensão do que é Europa que a gente tem hoje em dia, nessa época não existia. O que existia era, isso aqui era Império Romano, isso aqui é Império Bizantino, né? Então, existiam essas noções de pertencimento. Com o feudalismo, o que a gente tem no feudalismo, é importante vocês lembrarem, se quiser podem escrever aí, rabiscar no livro ou colocar no caderno, o feudalismo é uma estrutura descentralizante. Então, se no Império Romano a gente tinha uma estrutura centralizada, né, aqui no feudalismo a gente tem uma estrutura de poder descentralizada. Como assim? Né? Os feudos funcionavam da seguinte maneira: eles eram uma espécie de fazenda, né, de latifúndio, onde existia um senhor feudal que normalmente morava numa construção fortificada, os castelos. Muitos ainda existem até hoje em vários países europeus. E aí, nesses feudos, existia o senhor feudal, então, no castelo. A gente tem uma imagem aqui embaixo, na próxima página. Aqui, ó, uma imagem aqui do que seria um feudo, né? E aí, no feudo, tinha, então, essa fortificação do senhor feudal. Aí você tinha a divisão das outras terras em manso comunal, manso senhorial, manso servil. Isso, né, na verdade, eram as divisões onde os servos trabalhavam. E aí é importante falar da diferença entre o que era servo e o que tinha sido escravo, né? Na Idade Média, não existe mais aquela engrenagem de escravidão que existia na antiguidade. Lembrando que os escravos eram adquiridos, né, por meio de guerra ou por meio de dívidas. Então, esses escravos eles chegavam nas cidades e faziam os serviços braçais, né, e eram organizados ali dessa forma. Na Idade Média, que a gente tem a ideia de servo. O servo ele tinha a diferença, né, para o escravo. O servo, isso está descrito aí na página anterior a essa que eu estou mostrando, na 51. O servo tinha uma
tinha controle sobre a própria vida, podia ter a sua família. A questão é que ele era preso normalmente à terra. Então, ele não era propriedade exatamente do senhor feudal, ele não era uma propriedade dele. Mas ele tinha uma relação ali de vínculo com a terra. Então, ele não poderia, por exemplo, sair daquela terra, ele pertencia àquele feudo. E aí, o manso serviu aqui, né? Era para produção própria de subsistência. O manso senhorial era onde os servos trabalhavam para plantar para o senhor feudal, né? E o manso comunal era onde eles poderiam plantar o que eles quisessem, mas tudo o que fosse plantado aqui nesse manso comunal deveria ser uma porcentagem transferida para o senhor feudal. Então, era um imposto, né, que eles pagavam em quantidades específicas do que eles produziam. Tá? Deu para entender mais ou menos como é que funcionava isso? Uhum. Sim. Tá, beleza. Tem uma relação que é importante de lembrar, que é a relação de vassalagem, né? O senhor feudal, ele era vassalo normalmente do rei. Então, um reino, né, ele normalmente tinha vários senhores feudais. E essa relação de vassalagem era uma relação de fidelidade, de lealdade. Então, existia como se fosse um casamento, assim, existia um ritual, né, em que se firmava essa relação. O rei ia lá, apertava a mão do senhor feudal e dizia, tá, você é meu vassalo. E o senhor feudal, por sua vez, dizia, tá, o senhor é meu suzerano. Então, né, aquele que está abaixo é vassalo e quem está acima é suzerano. É uma relação de fidelidade e lealdade, ou seja, não pode haver traição, desconfiança de ambas as partes. É uma relação de confiança. Tá? E, às vezes, o senhor feudal ele poderia ser, por exemplo, se fosse um senhor feudal muito rico, ele poderia ser suzerano de um outro senhor feudal menor, digamos assim, né? Que seria vassalo dele. Então, é uma relação meio que em cadeia. Assim. Só que um servo, por exemplo, nunca seria vassalo de um senhor feudal. Servo é servo. Tá? Essa relação de vassalagem é uma relação que acontece entre nobres e reis, né? Então, entre esses senhores feudais que faziam parte dessa aristocracia, dessa nobreza, e os reis. Tá? Isso está explicado aqui nessa página. Tá? Aqui tem uma problematização sobre o conceito de invasões bárbaras, sobre essa ideia de quem seriam os bárbaros. Eu acho que a gente já discutiu isso quando falou lá de Império Romano, não foi? De crise do Império Romano? Vocês lembram? Acho que sim. A gente tem que sempre ter cuidado, né? Pensar criticamente sobre isso, porque a gente falou disso, né? Da questão da alteridade, de achar que o outro é sempre inferior e que não compartilha dos mesmos modos de vida que você. Então, essa ideia de bárbaro tinha uma noção pejorativa incutida nela, né? Então, sempre pensar isso com cuidado é mais correto, se a gente for discutir criticamente, falar em invasões de povos germânicos e tal, e sempre que for usar invasões bárbaras, colocar entre aspas, porque era essa nomeação, esse chamamento era algo, a gente estaria reproduzindo como os romanos chamavam os seus inimigos, né? Ficou claro para todo mundo? Uhum. Beleza. Essa questão das invasões bárbaras, ela é retomada aqui justamente porque vários desses feudos acabam sendo também já resultado de uma espécie de fusão desses povos germânicos, né, chamados de bárbaros, com os povos que viviam ali no Império Romano. Então, com o enfraquecimento do Império Romano e a chegada desses outros povos, e a dinâmica da sociedade, o tempo passando e tal. Professora, suzerana com S? Eu escrevi certo. No começo e no meio. Tá? Bom, então por isso que a gente retoma aí. Tá? E aí, aqui no último parágrafo que eu estou sinalizando com o cursor, fala exatamente dessa entrada dos povos bárbaros no Império Romano, que levou ao surgimento de vários reinos durante o século V. Aí a gente está falando dos anos 400.
e o feudalismo vai cada vez sendo uma prática mais adotada até pelo menos o ano 1000. Tá? Bom, e aqui, no finalzinho da página 45, já começa a falar do peso do cristianismo. Sempre que a gente fala de Idade Média, vem justamente à mente essa ideia da importância do cristianismo, pelo menos nessa parte aí do que a gente entende hoje como Europa. Tá? O cristianismo vai ser um agente muito poderoso na conformação das pessoas, principalmente daquelas mais pobres, dos servos. Porque a gente, e até aparece aqui em algum momento do texto, falando de uma sociedade estratificada. São sociedades que não tinham a possibilidade de mobilidade social. Então, se você nascia servo, você morreria servo, assim como os seus filhos e os filhos deles. Então, era uma condição meio imutável. Então, para você aceitar isso, né, era preciso caía muito bem uma justificativa sobrenatural mesmo para isso. Né? Então, o cristianismo ajuda, a gente pensar analiticamente, ajuda nessa espécie de conformação das populações mais pobres com a condição que elas tinham. Porque se pregava, né, a salvação, o paraíso, e tudo isso viria após a morte. Né? E também uma noção de predestinação ajuda muito a essa conformação. Né? Então, você está predestinado a ser servo, não adianta, mas assim, no pós-morte você vai ser recompensado. Então, tem toda uma construção, uma expectativa, né, do pós-morte. Isso é interessante, gente, porque assim ajuda até a entender como é que essas populações dessa época lidavam com a morte. A morte não era algo tão incerto como a gente tem hoje, assim, um momento de tristeza, de angústia, de perda. Não, a morte era encarada como uma passagem, uma continuidade para um mundo melhor. Né? Até porque poucas coisas poderiam ser piores do que aquilo que eles viviam na prática. Né? Então, tem vários relatos, romances medievais que mostram isso, assim, como é que quando a pessoa ia ficando doente, ia se fazendo todo um ritual assim de passagem mesmo, e não era um momento triste. É bem interessante de pensar. A gente tem 2 minutos só e depois a gente volta no mesmo link. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Tá adorando. Bom, a gente tem aqui o que eu queria ainda falar com vocês. Porque aqui ele começa falando de forma bem geral, depois ele começa a especificar um pouco mais. Esse período do feudalismo, que a gente falou de forma bem ampla, da questão da ruralização, que acabou sendo um processo que deu origem aos feudos. Politicamente, existiam vários reinos, como eu disse, e em determinado momento houve, e aí a aproximação da igreja, né, com Clovis, que era rei da Gália, acabou contribuindo a que aquela região da Gália ali acabasse se fortalecendo, por causa desse apoio do cristianismo. O Clovis ele fazia parte da dinastia merovingia, falando isso porque pode ser um nome que pode aparecer para vocês em alguma questão, mas não é assim, não precisa ficar preocupado em decorar. Tem 2 dinastias importantes aí na Europa Ocidental medieval, a Merovingia e a Carolíngia. A Merovingia é essa do Clovis e a Carolíngia é aquela do Carlos Magno, que vem depois, né, dessa dinastia do Clovis. O Carlos Magno vai ser um cara que vai fazer uma aliança muito poderosa com o papado, né? Então, isso explica também o fato da França ser um dos países mais católicos do continente europeu até hoje, né? A Catedral de Notre-Dame está lá para provar isso. Essa região que era governada pelo Carlos Magno, tinha sido governada pelo Clovis e tal, corresponderia em grande parte ao que hoje é a França. E aí, aqui fala um pouco sobre o Pepino Breve, que foi o primeiro da dinastia carolíngia, e o Carlos Magno, aqui já aparece onde eu estou passando o cursor, era filho do Pepino, esse nome curioso,